Beleza, vamos continuar aqui. Então, beleza. A gente criou aqui a classe chamada equipamentos objeto, equipamentos OBG, né? E dentro dessa classe, a gente vai criar algumas variáveis referentes ao equipamento. A primeira variável vai ser string tag, letra minúscula mesmo. Próxima variável chamar string equipamento. Beleza. Vou também criar uma nova variável do tipo inteiro chamado id, que é uma variável que a gente vai utilizar para fazer a identificação de cada registro de equipamento. E a gente vai criar também uma variável do tipo booleana, que recebe verdadeiro ou falso, chamada status. Beleza, então a gente criou aqui 4 variáveis: id, tag, equipamento e status. A gente vai clicar com o botão direito aqui e vamos aqui nessa parte aqui, ó, inserir código. Aí nós vamos utilizar o get and set, getters and setters. Esse getters and setters é utilizado para fazer a parte de comunicação, né, a parte de orientação a objeto. Porque toda vez que a gente precisar utilizar qualquer uma dessas variáveis aqui para poder ler e inserir informações, a gente vai chamar essa classe através dos getters e setters. Só uma coisa que faltou aqui, que seria lançar todas essas variáveis aqui como privadas, porque só essa classe principal pode acessar, só essa classe equipamentos objeto pode acessar esses atributos aqui. O restante, quem vai fazer o acesso são os getters, quem vai receber as informações são os gets, né? E os sets vão setar as informações. Então aqui a gente já fez a parte de get set, criou as variáveis, e agora o que nós vamos fazer? Vou fechar aqui. Lá dentro de inserir equipamentos, a gente vai instanciar a classe equipamentos objeto. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, equipamento, aperto Alt espaço, então ele carrega para mim aqui a classe equipamentos.objeto, que é a que a gente vai utilizar. Vou dar um nome para essa classe, geralmente eu uso simplesmente um obj. E o que ela recebe? Ela vai receber um novo objeto do mesmo tipo, que é equipamentos.objeto. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no final. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente instanciou um objeto, essa classe, na verdade, né? E a gente deu o nome para ela de obj, tá? Então a gente vai pegar aqui esse mesmo obj, nós vamos setar as informações de tag e equipamento. Então vamos pegar aqui ponto set tag, que é o que a gente criou aqui no gets e sets. Então a gente vai setar essa informação, que ela vai cair para dentro aqui do objeto. E ela vai receber o que? Ela vai receber o que estiver dentro dessa variável tag aqui, que a gente criou, que vai receber o campo superior aqui, ó, esse campo txt.tag. Beleza, então a gente está inserindo as informações aqui dentro do objeto que a gente criou.
Então a gente vai inserir o tag e também vai inserir equipamento. Então ele pegou também, ele já preenche automaticamente, a gente só confere se preencheu da forma correta. E agora a gente tem um objeto preenchido com as informações que a gente coletou aqui dentro desse campo e aqui dentro desse outro campo também txt, tag txt equipamento. A gente pegou, criou uma variável com essas informações, passou essa variável para dentro do objeto tag equipamento. E o que a gente precisa fazer isso? O que a gente precisa fazer agora? Inserir elas no banco de dados, tá? Como que a gente faz isso? Então a gente vai vir no mesmo lugar onde a gente criou o model chamado bin, a gente tem uma outra pasta também chamada down, que aqui é uma pasta que eu utilizo para poder fazer a comunicação direta com o banco de dados. Da mesma forma que eu criei uma pasta chamada equipamentos, eu vou criar também uma nova pasta chamada equipamentos. Porém, agora eu vou criar uma nova classe Java chamado equipamento. Em vez de obj, vou chamar de DAO. Que tem que só relembrar aqui o que é DAO mesmo. É um acrônimo para Data Access Objeto. Esse DAO ele faz a comunicação direta aqui com o banco de dados. Então, aqui a gente vai fazer a parte de inserção de informação, pesquisa e também edição de registros. Tá? Primeiro, eu vou pegar aqui que já está praticamente pronto. Deixa eu vir aqui dentro de usuários. Deixa eu copiar um que está pronto e vou limpar ele. Só copiar esses comentários aqui que facilita na hora de identificar onde eu estou dentro do código. Que eu separo aqui por tipo de método que eu estou utilizando. Inclusive vou até trocar isso aqui, vou colocar já insert. Beleza. Inserir equipamento. Vamos lá. O que eu fiz nessa primeira parte aqui? Eu criei uma classe chamada equipamento down, que essa classe vai fazer comunicação direta com o banco de dados. Tá? Criei um método que vai se chamar inserir equipamento. Ele vai receber, na verdade... Deixa eu só ver aqui. Ele vai receber aquele objeto que a gente criou chamado equipamento object. Então, toda vez que eu chamar ele, eu preciso passar o parâmetro que é aquele objeto que a gente criou aqui com os gets e sets. Tá? Então, ele vai receber esse objeto. Vou apagar isso daqui. Deixa eu copiar aqui também. Beleza, então eu tenho um método inserir. Para eu poder fazer qualquer comunicação com o banco de dados, eu preciso passar alguns comandos. É como se também fosse uma linguagem de programação para poder fazer qualquer alteração no banco, seja inserção, seja edição, seja deletar, ou para fazerem consultas também. Para eu inserir qualquer informação no banco de dados, o que eu vou precisar? Primeiro, eu vou fazer um insert,
porque esse insert é o comando para fazer inserção, para poder criar dados no banco de dados. Se eu abrir aqui o programa chamado Rise de SQL, ele é um programa que eu faço... Opa. É um programa onde eu faço aqui todas as consultas, né? Algumas alterações, criação de tabela no banco de dados, enfim. Ele é uma ferramenta que eu utilizo para poder fazer alterações no banco de dados, fazer consultas, fazer pesquisas, alterar dados, igual se eu vier aqui nas tabelas. Cada uma dessas linhas aqui é uma tabela que tem no banco. Então, se eu vier na tabela aqui de usuários, eu vou perceber que nessa tabela eu tenho algumas colunas, como por exemplo o ID, que é a coluna de identificação daquele usuário em específico. Então, aqui eu tenho outras informações: nome, CPF, RG, data de nascimento. Tenho 3 campos de contato: e-mail, CEP, endereço, bairro e demais informações. Então, eu tenho essa tabela de usuários. Nesse caso, eu tenho um usuário só, que é o usuário admin, né? Eu tenho a tabela de acesso de acessos, que é quais são as funções determinadas que eu vou liberar para cada usuário dentro do sistema. Tenho tabelas aqui também de configurações gerais do sistema, logs de acesso, parte de autenticação também, que é onde eu tenho a senha do usuário, porém, pode perceber aqui que ela é uma senha criptografada. Ela não aparece qual que é realmente a senha que o usuário está utilizando, não. Então ele precisa descriptografar, ele precisa, na verdade, fazer uma verificação. Quando eu digito a senha, ele criptografa a senha e vê se as senhas se coincidem. Se sim, ele libera o acesso. Se não, ele informa que a senha está incorreta, né? Então, o que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso criar uma nova tabela no sistema chamada... Então, eu venho aqui em Software, que é o nome do banco de dados que eu estou utilizando, criar uma nova tabela. Vou criar uma nova tabela chamada Equipamentos. Essa tabela, eu vou inserir algumas informações. Então, eu vou adicionar algumas colunas. Primeira coluna vai ser a coluna ID. Segunda coluna vai ser equipamento. Terceira coluna vai se chamar tag. Quarta coluna vai se chamar status. Os tipos dessas colunas que a gente vai mudar aqui agora. A primeira vai continuar sendo do tipo inteiro, porque ela vai receber números. Nesse caso vão ser números que vão ser auto-incrementáveis, porque ele automaticamente ele vai criando esses IDs, essas identificações para cada registro que eu criar. Eu não preciso me preocupar com a identificação que cada produto vai ter, que cada equipamento vai ter. Ele automaticamente, o próprio banco de dados, ele gera essas informações para a gente. Eu só preciso alterar isso nessa parte daqui, ó. O padrão, eu venho aqui e utilizo auto increment. Então, a cada registro novo, ele adiciona mais um registro. Então, ele vai, quando eu criar um registro novo, ele vai começar com 1, depois o 2, 3, 4, e ele vai gerando isso automaticamente. Eu não preciso me preocupar. Outra questão também, eu vou criar um index para ele, que é do tipo primário. Isso eu vou passando com mais detalhes depois. Mas, basicamente, o índice do tipo primário quer dizer que cada ID só pode ter uma identificação única. Eu não posso ter 2 registros com o número 2. Não posso ter 2 registros com o número 1510. Cada identificação tem que ser única. Se eu tentar inserir 2 registros com o mesmo ID, ele vai me bloquear, ele não vai deixar eu criar esse registro no banco de dados. Beleza, então aqui o primeiro campo é o ID, com tipo int, do tipo auto-incremento, que ele automaticamente vai incrementando, e também ele é um primary key, que aí ele só pode ter uma identificação para cada registro. Segundo tipo, eu vou usar aqui o varchar, que é para
para campos de texto. E geralmente, por padrão, eu utilizo aqui 256 o tamanho. Tá? Então eu vou conseguir colocar aqui textos dentro dessa coluna de equipamentos. Terceira linha é a tag, também vou utilizar o varchar, da mesma forma, com 256 também de tamanho. E por último, o status, que é do tipo booleano lá dentro do Java, e aqui a gente utiliza o tipo binário. Então eu gosto de utilizar, na verdade, o bit. Para mim é mais fácil utilizar o bit. Vou só tirar aqui para não permitir que ele seja nulo, para eu não poder inserir informações sem dados. Então, e vou salvar aqui. Então ele já criou uma tabela para mim dentro do banco de dados Softman, chamado equipamentos, que por enquanto está sem nenhum registro. Assim que eu for criando esses dados, ele automaticamente vai preenchendo isso para mim. Então beleza, como é que a gente vai trabalhar com isso? A gente precisa pegar aqui o nome dessa tabela. Vamos voltar lá na ideia. Então eu tenho aqui o insert into, que ele vai inserir no início da tabela. No início que ele quer dizer é porque ele vai inserir um novo registro ali. Vou alterar o nome que eu estava utilizando aqui para poder fazer o registro de uma tabela ou de outra tabela. Então eu vou utilizar aqui, insert into equipamentos. Quais são os dados que eu preciso passar lá para dentro? Equipamento, tag e status. Por que eu não preciso inserir o ID? Porque o meu banco de dados ele automaticamente já preenche essas informações. Então eu vou lá, insert into equipamentos. Quais são os campos, quais são as colunas que eu preciso passar, equipamento, tag e status, e os valores que vai dentro de cada uma dessas colunas. Aí, o que acontece? Quando a gente coloca um ponto de interrogação aqui, dentro dessa parte, aqui na verdade a gente está criando uma variável chamada SQL. Depois a gente vai criar, a gente vai utilizar uma função chamada prepared statement, que a gente vai estar passando essas informaçõezinhas que estão aqui dentro e vai realizar a comunicação com o banco de dados. Então é o seguinte, a gente criou aqui prepared statement, que tem o nome de STMT, para facilitar, para não ter que ficar digitando prepared statement. Então a gente utiliza só STMT, vai passar aqui ponto set string, porque o primeiro campo que a gente vai utilizar aqui é do tipo string, que é o que a gente vai passar aqui, o número 1, porque é o primeiro ponto de interrogação que refere-se ao primeiro equipamento aqui. E a gente vai passar o que? A gente vai pegar o que recebe de objeto. Vamos fazer um ponto get equipamento. Depois, vamos copiar essa coluna, essa linha. Segundo argumento que a gente vai passar, que é referente a esse segundo argumentozinho aqui, que é referente à tag. Fazer um objeto ponto get tag. O terceiro é o get status. Porém aqui, ele não vai aparecer para mim get status. Na verdade, a gente vai utilizar o isStatus. E temos que alterar também o tipo aqui, de string para booleano. Beleza? Então, o que a gente fez? Criou primeiro uma variável do tipo string contendo as informações para poder fazer a comunicação com o banco de dados. Então, o que vai acontecer? Então, eu vou criar aqui insert into equipamentos, que é a tabela. Vou passar as colunas equipamento, tag e status. E vou passar os valores que, por enquanto, ainda não foram preenchidos. Eles vão ser preenchidos nessa parte aqui. Então, assim que o código rodar, ele vai perguntar quais são os 3 argumentos que eu solicitei. Então, ele vai executar o comando, vai passar o tipo, vai passar o que ele recebeu dentro lá daquele campinho lá de tag, de equipamento e de booleano também, que eu ainda não informei dentro da classe inserir equipamentos.
Vamos voltar aqui para o down. Então, beleza. Então, vou passar essas informações e ele vai executar esse comando. Quando ele executar esse comando, se não tiver nenhum problema, ele vai inserir essa informação lá dentro do banco de dados, aqui dentro da coluna, aqui dentro de equipamentos. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos chamar essa classe aqui. Aqui tem algumas outras informações. Caso ele dê algum erro, ele vai fazer um rollback, que ele vai cancelar toda a transação. Enfim, isso aqui eu vou mostrar mais para frente. Mas aí, vamos lá. Eu vou chamar essa função aqui lá dentro. Primeiro eu vou criar um novo método chamado private. Vou chamar ele de tr salvar. Tr porque eu vou fazer... Opa, deixa eu criar aqui um retorno booleano. Tr porque eu vou fazer uma transaction. Eu vou fazer uma transação, né? Então vou fazer uma transação de informações. Isso eu vou te explicar com mais calma depois. Deixa eu só verificar aqui. Transaction tr. Isso aqui não precisa preocupar muito por enquanto. Com o tempo vamos pegando isso aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aquela função lá. Então, onde que ela está? Ela está dentro de equipamento down. Então, equipamento down ponto inserir equipamento. Vou ter que passar para ele esse objeto que está aqui. Ele vai entrar aqui para dentro. Porém, ele ainda não está dentro do método aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso passar isso como um parâmetro. Tudo que a gente coloca aqui dentro de parênteses, quando a gente chama o método, a gente tem que preencher isso, tá? Igual, por exemplo, quando a gente chama o método salvar, a gente percebe que não tem nenhum parâmetro informado aqui dentro. Então, quando a gente chamar o método, ele simplesmente chamar o método. Agora, quando a gente chama um método que precisa de algum parâmetro, a gente tem que informar esse parâmetro para ele, né? Aqui ele pede um retorno, então eu vou só dar um return equipamento e vou colocar só mais uma informaçãozinha aqui que não precisa preocupar por enquanto, que é um tr ponto commit, que é para ele executar toda essa função. Então eu criei um método que vai fazer a comunicação com o banco de dados. Ele vai pegar o que tiver dentro aqui de equipamentos e jogar lá dentro. O que eu preciso fazer agora? Eu só preciso chamar essa classe esse método, tr salvar. Vou passar o objeto que a gente criou aqui com as informações de tag e equipamento. Vou inserir também uma outra informação aqui que faltou, que é o objeto.set status. Esse status ele vai cair como true. Por que a gente passa esse status? É para saber se aquele equipamento ele está ativo ou não no sistema. Vamos supor que a gente faça uma exclusão futuramente. A gente tem duas formas, basicamente, de fazer isso. Ou a gente realmente deleta esse registro do sistema, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, até por questões relacionadas a relacionamento de tabelas, que a gente não pode excluir algumas informações do banco de dados. E a gente também pode criar um status, que quando esse status estiver ativado e a gente for fazer uma busca pelos equipamentos que estão sendo utilizados, se esse status estiver como falso, ele não vai entrar na busca. Então é como se eu tivesse feito a exclusão, porém ele continua ali dentro do banco de dados, né? A gente simplesmente altera o status dele. Então, eu já passei aqui, já chamei o método, só que como ele retorna para mim um booleano, eu vou só informar aqui que se tiver tudo ok, então vou fazer um if. Se ele me retornar que está tudo certinho, deixa eu só ver o que deu aqui. Tá, eu preciso fechar. Se ele tiver tudo certinho, ele vai me retornar uma mensagem chamado informando equipamento cadastrado com sucesso. E ao invés de ser uma mensagem de warning, ele vai dar uma mensagem de
Information message, beleza. E basicamente ele vai fechar essa janela também. This.disposed. Caso não, que é o else, se ele não conseguir salvar, não tiver um retorno ok aqui na hora de salvar, ele vai me mostrar uma mensagem de erro, que seria a seguinte: falha ao cadastrar equipamento. Então aqui ele vai mostrar um íconezinho de erro e uma mensagem padrãozinha de erro que tem aqui. Beleza? Basicamente está quase pronta essa primeira parte aqui de inserir equipamento. Eu vou só fazer mais um detalhezinho aqui, que é para manter tudo no mesmo padrão, que é para sempre quando eu digitar alguma informação nesse campo aqui, ele fique com letra maiúscula. Então eu já tenho uma classe que cuida disso aí. Então basicamente eu vou pegar o campo de texto txt.tag.setDocument, que ele vai mexer nas configurações de documento aqui desse campo, e eu vou criar aqui um novo string caps look. Então tudo que for digitado lá dentro, ele vai ficar com letra com caixa alta, né? Como se estivesse com caps look ligado, tanto para tag quanto para equipamento. Beleza? Só mais uma informaçãozinha aqui, beleza? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa, basicamente está pronto aqui, essa parte de inserir. Deixa eu só verificar, tem uma coisinha aqui, deixa eu tirar esse event. Beleza. Então basicamente está pronto. Ele já faz aqui as validações. Se o campo tag estiver vazio, ele retorna, ele para de executar quando ele chega aqui. Opa. Ele para de executar quando chega aqui. Caso o campo equipamento também seja vazio, ele para de executar. Se não, ele continua, passa as informações para dentro do objeto, e o objeto vai encarregar de passar as informações para dentro desse método, que vai conversar, né, esse método aqui, inserir equipamentos, vai conversar com o banco de dados e inserir esses registros para dentro aqui do banco de dados na tabela equipamento. Deixa eu só tirar isso aqui. Beleza. Então, ok. Vou lá dentro de principal e vou criar, a princípio, só um botãozinho aqui que vai se chamar inserir equipamento. Inserir. Não vou nem dar um nome muito grande, não. Depois isso aqui, na verdade, vai ser alterado. Não vai continuar assim, não. Então, beleza. Eu vou dar uma função aqui que... Vou criar um método chamado inserir. Eu vou chamar ele aqui em cima. Inserir. Basicamente, quando eu clicar aqui nesse botão inserir, ele vai executar esse método. Então eu vou criar um método aqui. O que basicamente ele vai fazer? Ele vai pedir para abrir essa janela aqui para mim, de eu inserir os dados. Então eu só preciso instanciar ali, ó, inserir equipamento. Vou chamar ele de open. Eu já tenho o costume de usar esse nome. É igual a novo inserir equipamento. Vou só colocar algumas informações que eu preciso preencher aqui, como this e true. Beleza. Depois eu explico para que eu utilizo isso aqui. Vou pedir a ele para que... Vou setar algumas informações. Como, por exemplo, set receivable false, para que eu não consiga maximizar essa janela aqui, nem redimensionar ela. Vou passar também
um open, vou colocar ela como set, não, ponto location relative to null, para que ele, quando eu abrir essa janela, ele fique sempre centralizado no meio da tela. Então essa para que eu não consiga maximizar e nem redimensionar a tela, essa daqui para que ele fique sempre no centro da tela, e vou criar aqui e vou pedir ele para que agora fique visível na tela para mim, né? Set visible true. Então quando eu clicar ele não vai permitir eu redimensionar, porque eu dei como false. Ele vai manter ele relativo a nada, então ele vai centralizar a imagem aqui, a janela no centro da tela, e vai também exibir essa janela. Então vamos iniciar o código aqui, vou logar aqui, admin, senha padrão por enquanto 123 vou clicar aqui em inserir. Então ele abriu para mim essa tabela, essa janela ali, que foi quando a gente criou esse método. Opa, tá aqui embaixo. Quando a gente criou esse método aqui de inserir. E aí a gente passou aqui as informações da classe inserir equipamentos. A gente abriu e exibiu ela aqui pra gente. Então o que a gente precisa fazer? Vamos fazer alguns testes de validações. Como por exemplo, vamos tentar salvar. Opa, não dá para salvar. Por quê? Campo tag vazio. Então eu preciso preencher ele. Vamos chamar ele de teste. Vamos tentar salvar de novo? Não vai. Por quê? Campo equipamento vazio. Então eu preciso preencher. Vamos colocar aqui equipamento, e você pode perceber que ele já está com todas as letras maiúsculas, independente se o caps lock estiver ativado ou não. E vou colocar aqui equipamento de teste. Então a tag dele é teste e o nome do equipamento é equipamento de teste. Vamos salvar. Então equipamento cadastrado com sucesso. Vou dar um OK, ele vai fechar, porque essa foi a função que a gente pediu para ele fazer quando quando ele salvasse, né, que a gente deu aqui os disposed, que ele fecha a janela. Então beleza, agora a gente volta aqui dentro de dados, vamos atualizar, olha lá. Então ele inseriu com o registro número 1, equipamento de teste, com a tag teste, e o status 1, que é o status de ativo. Vamos inserir outro equipamento aqui dentro? Então a gente vem, inserir, sei lá, eqp A. Então vamos chamar ele de equipamento A. Vamos salvar. Vamos voltar lá dentro. Vamos atualizar. Então, automaticamente ele já preencheu essa informação no banco de dados. Com o ID 2 agora, né? Você lembra que a gente estava auto-incremento? Então, toda vez que ele inserir um dado novo, ele vai automaticamente inserir essa informação. Ele vai inserir essa informação de ID aqui automático. A gente não precisa se preocupar com isso. Enumerar qual que é o ID daquele equipamento. Isso a gente vai utilizando depois, né? Mas sem a preocupação de ter que criar um ID para cada equipamento que a gente cadastra no sistema. Então aqui a gente tem o equipamento de teste, equipamento A, que tem as tags teste e eqp A, e os status de ativo. Beleza?